pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast do Colégio Atlântico Fala Atlântico, e hoje a conversa é sobre o ensino médio, uma fase cheia de desafios, escolhas e, claro, muitas conquistas. E ninguém melhor para nos falar sobre o assunto que os nossos coordenadores desse segmento, então Sábio Magaldi e Henrique Emery. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Rose, prazer estar aqui com você. Isso vai ser Sábio, muito bom. Bom dia. Uma conversa muito bacana, Henrique, bacana, Rose, de a gente fazer. Vamos sim. E aí, então vamos começar a primeira pergunta para vocês. O que torna o ensino médio do Atlântico diferente? Qual é o diferencial? Bom, vou começar então com essa. Eu acho que o que mais diferencia o Atlântico hoje dos outros colégios da região é o esquema de avaliação, né? O ritmo de avaliações ser semanais, isso faz com que o aluno crie desde cedo uma rotina de estudo organizada, um hábito de estudar, ele fica mais enraizado no aluno desde cedo, né? E isso, essa constância é um ponto-chave para bons desempenhos no futuro, para que o aluno chegue bem preparado lá na frente, para disputar realmente uma vaga naquilo que ele quer, na instituição que ele quer. Então, eu vejo que as avaliações, a maneira como ela é construída, favorece muito esse diferencial positivo que a gente tem. Concordo. O processo avaliativo de forma rotineira, onde ele não necessariamente o estudante precisa, para fazer a avaliação, um volume muito grande de assuntos, de tópicos, mas ele vai sempre aos pouquinhos, mas de forma constante, isso é um diferencial, porque faz com que ele tenha essa rotina, joga para ele essa responsabilidade para desenvolver o hábito de estudo, e isso vai dando esse caráter diferenciado que hoje o Atlântico tem, dentre outros elementos. Bacana. E essa questão de cobrança? Como é que a gente consegue equilibrar a cobrança com acolhimento, incentivo ao estudo, assim, eles sendo autônomos, né? A autonomia? Eu penso assim, é muito importante quando a gente pensa no ensino médio, a gente pensa no protagonismo do estudante. Então ele precisa ter ciência do papel dele, do lugar dele. Então quando ele sabe onde ele está, isso muito favorecido pelo papel do colégio, o nosso contato, a nossa conversa, o nosso diálogo, ele sabe onde ele está e ele consegue perceber onde ele quer chegar, a gente trabalha de forma planejada, de forma organizada, olhando para metas, olhando para resultado, mas fazendo sentido para ele. Então, quando passa a fazer sentido para ele, esse aspecto de peso, de cobrança, acaba ganhando um caráter mais leve, mais suave, porque ao mesmo tempo que a meta é clara, o objetivo é claro, mas também tem o nosso acompanhamento, a gente conversa, a gente troca, a gente orienta, escuta esse estudante, esses são ingredientes fundamentais nesse processo. Um ponto que você mencionou e para mim assim, é fundamental, é a questão do acompanhamento, né? Então a gente falou que, poxa, o aluno ele tem que ter uma rotina organizada para essas avaliações e tal, mas a gente não espera que o aluno de ensino médio já chegue aqui com o ápice da eficácia, com planner e tal, batendo metas. A gente está realmente sempre acompanhando o aluno muito de perto, vendo o que ele precisa, vendo se a rotina dele de estudo está organizada. Caso não esteja, a gente chama esse aluno para conversar, ver quais são as atividades, é muito personalizado, né? Ver quais são as atividades que esse aluno tem fora do colégio e ajuda o aluno a se organizar para os estudos sem ter que sacrificar nenhuma outra atividade que ele tenha fora, uma prática esportiva, uma aula de música, uma língua estrangeira, seja o que for, né? A ideia é fazer com que ele, ajudar o aluno a entender que ele consegue fazer tudo, né? Inclusive aqueles momentos de lazer, aqueles momentos de ócio dele. Né? Isso é fundamental, né? E fazer perceber que ele tem tempo para tudo isso, desde que ele tenha uma rotina, uma organização, e a gente está aqui para ajudá-lo nesse ponto também. E como que a gente vai fazendo esse movimento? Indo, voltando, indo e voltando. Como assim indo e voltando? Senta, organiza, faz uma estratégia. Então vamos lá, aplica,
funcionou, maravilha, não funcionou, volta, a gente conversa de novo, reorganiza, põe para cá, põe para lá. Então é nesse processo, ou seja, o estudante ele também aprende a fazer essa construção, esse planejamento do seu cotidiano. Como disse o Henrique, a primeira série do ensino médio é desafiadora, porque todo mundo começa chegando, como é que eu faço? É novo, exatamente isso, e depois eles vão ganhando essa autonomia, esse protagonismo nesse processo. Isso. E o que vocês mais valorizam nessa fase da formação do aluno? Nossa, bacana essa questão. Dá para falar dessa aí até amanhã, né? Esse processo de descoberta eu acho muito bacana, assim. Então, por exemplo, o aluno ele sai do Fundamental 2 achando que ele tem ainda aquela visão de mundo assim um pouco mais infantil e tal. E quando ele chega no ensino médio e vê que o número de professores aumenta ainda mais, a profundidade com que a gente expõe o conteúdo fica um pouquinho maior, o aluno realmente ele tem um primeiro impacto. Mas quando ele começa a incorporar isso na rotina dele, no hábito dele, e ele começa a ver sentido naquilo ali, que ele começa a ver que dá conta, que é bacana aprender coisas novas, essa maturidade, esse crescimento de maturidade é muito bacana, né? Então, os alunos eles têm um perfil no primeiro ano, no primeiro semestre. Quando eles retornam do recesso no mesmo ano, caramba, parece outra turma. É muito bacana esse salto. Assim. Porque a chegada na primeira série do médio descortina. Porque se a gente pensar, a gente faz o caminho sexto para o sétimo, sétimo, oitavo para o nono, é sequencial. Agora, quando ele chega no médio, caramba, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou encontrar? E a gente traz o projeto de vida, que é uma discussão que encaixa, vem ao encontro desse processo. Aonde você está, aonde você quer chegar, e nós vamos estar aqui para te ajudar. Nós vamos estar aqui para agregar valor para você, para organizar, para você entender, para você chegar onde você quer, sem abrir mão de outras atividades que você faz no seu cotidiano. Bacana. E o Enem, gente? Como é o ritmo de preparação dos alunos aqui na escola? O Enem é incrível, né? Só para dizer. O Enem é algo incrível. Então... Pode falar, Henrique, pode falar. Bom, vamos lá. Realmente, no preparo para o ensino médio, a gente tem toda aquela preocupação em preparar um bom cidadão para atuar na comunidade. A gente tem aquela formação completa, mas realmente o preparo para o Enem é algo que está muito ligado à natureza do Atlântico, tanto o Enem quanto qualquer outro vestibular de grande concorrência, né? Então, os alunos de primeiro ano, eles já começam a fazer simulados no estilo Enem desde cedo, desde o primeiro bimestre, né? É claro que isso acaba não tendo um impacto tão grande na nota bimestral daquele aluno, mas já é o caminho, começar a trilhar o caminho que ele vai percorrer lá na frente. Então, a ideia é que os simulados frequentes façam com que o aluno tenha um bom condicionamento físico para encarar 2 provas de 5 horas, sendo a primeira com 5 horas e meia. Toda a malícia de questões com aquela correção TRI, que não é trivial para esses alunos, né? Então, a gente começa a ir acrescentando isso no primeiro ano, reforça no segundo e no terceiro ano já está na veia, né? Mas a ideia é que seja algo gradual, né? Não adianta a gente chegar com um impacto assim muito grande e acabar queimando a largada. A ideia é que eles se acostumem com essa rotina de preparo para o Enem o tempo inteiro e valorizar aquilo que ele está vendo naquele momento, né? Então, o aluno está lá no primeiro bimestre do primeiro ano. Ele tem que perceber que aquilo ali que ele está vendo, né, é parte de 3 anos de construção. Ele tem que entender o objetivo daquilo ali, né? Além da formação dele como cidadão, com conteúdos que ele vai usar no cotidiano, aquele primeiro momento já é a primeira peça de um quebra-cabeça sofisticado que ele vai encontrar ao longo desses anos. E tem um detalhe importante que o Henrique cita,
Primeiro, a gente ficar sempre atento a essa gradação. Então a gente pensa uma construção. A gente pensa nesse nosso estudante da primeira série, segunda série e terceira série. E o Enem é uma prova, é um processo avaliativo que requer ao mesmo tempo o conhecimento técnico das áreas de conhecimento, as habilidades, mas ao mesmo tempo saber fazer a prova. Então não é só ele ter o conhecimento de natureza, de matemática, das humanidades, mas ele saber fazer a prova, saber identificar a questão, identificar o distrator, como que eu vou resolver. Então, o nosso processo formativo para esse estudante é um processo que vai alinhar o conhecimento técnico também com esse modus operandi de fazer a prova. E é onde os simulados eles se tornam em um ponto fundamental nesse processo, além do professor, da sala de aula, enfim. Mas a preparação para o Enem é uma construção. Então, quando a gente pensa nos bons resultados do Atlântico, eles não são por um acaso, eles são resultado de um caminho, de um fio da meada que a gente vai construindo ao longo do tempo. E eu vou até retomar algo que o Sávio falou, que é quanto à questão do acompanhamento. Porque toda vez que um simulado é concluído... Eu ia perguntar para vocês como lidar com essa expressão emocional em cada fase, porque já inicia o primeiro ano com o simulado, e no ano já vem o Enem, e aí como lidar com a emoção? Exato. Então, por exemplo, o aluno fez o primeiro simulado. Caramba, é natural no primeiro ano o aluno não ter o resultado que ele espera ter, né? Ele ainda não viu todo aquele conteúdo, ele ainda não tem a malícia daquela prova em específico, mas o relatório que sai dali é muito bacana e permite com que a gente tome ações muito assertivas, né? A gente consegue ver... Caramba, em física, essa turma, essa habilidade, poxa, ainda não está sólida o suficiente. A gente retoma, a gente faz mais exercício, a gente consegue comparar o nosso desempenho com o restante do Brasil. E o nosso resultado, que caramba, para aquele simulado eu achei que não tivesse tão bom, poxa, às vezes está acima da média nacional. Então isso já dá uma outra visão. E o tempo inteiro... deixar muito claro para o aluno que ele está iniciando um processo, né? E a cada etapa, a gente sempre tem que tentar ser um pouquinho melhor do que a etapa anterior. E ao longo do tempo, aí a transformação é muito bacana, aí a transformação é grande. E não de um simulado para o outro, né? Mas ao longo de todo esse processo. E coloco mais 2 ingredientes, Rose e Henrique, nesse aspecto da emoção, que é a família, de um lado, e o professor do outro. O professor é aquele ente, aquela figura, aquela pessoa que está aqui nesse cotidiano, é quem vai dar o apoio, além da aula, da matéria, do assunto, tópico, do currículo, enfim. É o que acompanha, né? Exatamente. Tá ali todo dia, exatamente. É o que vai dar o apoio, que vai dar um incentivo, que vai dizer, ó, por aqui não tá legal, mas se a gente fizer por aqui, melhora. E a família tem que estar muito próxima. Aí é um tem que mesmo, tem que estar muito próxima. E a gente faz esse movimento. Quando faz esse acompanhamento individualizado e compartilha, e troca, e leva, é fundamental até para a família entender o processo. Porque às vezes a gente vai falar de Enem, de prova, de TRI, como disse o Henrique, de SISU, disso tudo. Mas a família também tem essa clareza? Sabe o que é isso? Onde está chegando? Então, essa conversa desses atores todos são fundamentais. Vamos com calma. Isso, perfeito. Isso aí, perfeito, exatamente. E estar preparado emocionalmente para a prova é um dos ingredientes para se fazer uma boa prova. Não adianta nada o aluno ter uma alta competência técnica em resolver problema se ele vai chegar na prova e ele pode ter um pico de ansiedade, um nervosismo. Abriu a primeira questão, ele achou difícil e aí ele fica abalado. Não vou fazer nada. Vou fazer nada. Então ter esse emocional um pouco mais sólido faz parte do preparo, né? Ele tem que estar preparado para isso também. Com certeza, gente. E aproveitando o assunto Enem, a gente não poderia deixar de falar
e um motivo de muito orgulho para o Colégio Atlântico, que é em 2024 nós obtivemos a maior nota da história de Macaé no Enem e nos últimos 6 anos fomos 5 vezes o primeiro lugar da cidade. Sensacional. É um trabalho Sensacional. Isso, realmente dá muito orgulho de participar assim de uma equipe como essa, dá muito orgulho de ter participado da jornada desses alunos, né? Parabéns aos professores, alunos, principalmente os Todo o alunos. time. E todos os professores, não professores do ensino médio, é professores da rede, todo mundo que está juntinho com a gente, do primeiro contato do aluninho aqui dentro. Exatamente. Alguns alunos já estão desde pequenininhos com a gente. E aí tem um ponto interessante que é a cultura que vai se construindo. Sim. É uma cultura de qualidade, é uma cultura de excelência, é uma cultura em encontrar um obstáculo e buscar uma alternativa. E a gente consegue perceber isso no nosso cotidiano com o professor, com a coordenação, com a direção da escola, com todo mundo que compõe esse ecossistema do Colégio Atlântico, essa cultura de resultado. Mas não resultado pelo resultado, é o resultado com acompanhamento, é o resultado com estratégia, é o resultado a partir de um ponto de vista, uma realidade. Com acompanhamento emocional, com acolhimento. Exatamente. Né? Então, assim, ver o resultado deste que você traz, Rose, é um motivo de orgulho para a gente e, principalmente, tem que ser um motivo de orgulho para o nosso time de professores, coordenação, direção, para todo mundo. Que é uma construção ao longo de muito tempo. Até porque, assim, é um incentivo para a gente dar essa continuidade. Isso né? aí. Isso a aí. gente vai manter esse padrão. E não se acomodar, né? Não, Vamos cada vez melhor. Estamos no bom caminho. Vamos. Estamos no bom caminho. Mas a régua sobe e a responsabilidade aumenta. Com certeza. Gente, queria agradecer demais essa conversa, vocês terem compartilhado com a gente um pouco sobre essa fase da vida tão importante, tão especial. Então, se vocês ficaram aqui com a gente, como é que é mesmo? Compartilhe, acione o sininho no canal, ative o canal e siga o Atlântico nas nossas redes sociais para acompanhar ainda mais sobre tópicos e nosso cotidiano aqui do Atlântico. E a gente se encontra no próximo episódio do Fala Atlântico. Muito bom. Obrigado, Rose. Valeu, Sávio. Obrigado, Henrique. Rose. Valeu, gente. Tchau, tchau.